Então, muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos começar então nossa leitura de hoje, com a graça de Deus, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Bem-aventurada Clélia Merloni, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, doutor Angélico, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, agora a gente começa o capítulo 12º, que é um 10º artigo do símbolo, cujo título é A Ressurreição da Carne. Muito importante também, principalmente na nossa época moderna, em que, a exemplo dos gregos antigos, a ressurreição parece uma loucura. Como sempre pareceu, mas hoje ela parece novamente e mais insana do que na época dos gregos, porque a gente vive na época da tecnologia, dos avanços científicos, e como consequência, isso de alguma forma esfriou a fé de muitas pessoas que passam a acreditar apenas na ciência. E aí o resultado é que falar que nós cremos como católicos na ressurreição da carne parece uma bobagem, uma loucura. E nós vamos ver aqui que isso não tem nada a ver. Na verdade, nós somos agraciados por crermos na ressurreição da carne. É a nossa esperança, né? E aqui o catecismo traz a importância do artigo, segundo as Escrituras. O presente artigo dá grande firmeza à verdade de nossa fé. Lembrando que tudo isso é embasado pela nossa fé. A prova principal desta asserção é que as Sagradas Escrituras não o propõem simplesmente a crença dos fiéis, mas confirmam-no também com vários argumentos. Então é interessante que a crença na ressurreição da carne não é apenas um dado de fé, mas também possui argumentos. Vamos ver. Com raras vezes observamos que tal aconteça nos outros artigos do símbolo, podemos inferir que a esperança de nossa salvação se apoia neste artigo como que num alicerce inabalável. Com efeito, temos a argumentação do apóstolo, abre aspas, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã também a nossa fé. Então, olha a importância deste ponto do credo, deste dado da nossa fé. Nós cremos na ressurreição da carne e isso é tão importante que, se nós não crermos neste detalhe da nossa fé, neste ponto, a nossa fé inteira, os outros artigos do credo, todos os dogmas são vãos. Na exposição deste artigo, o padre não deve ter menos zelo e amor em defendê-lo do que os ímpios se esforçam em destruí-lo. Então, a força para defender esse artigo do credo tem que ser na proporção da força com que os inimigos da igreja, os descrentes, os ateus, etc., também buscam destruir nossa fé. Mais adiante se verá que do conhecimento deste artigo resultam grandes e apreciáveis vantagens para a vida espiritual dos cristãos. Então, ponto número 2. Qual que é o sentido do termo carne, que é muito importante nós entendermos aqui? Letra A. Realça a imortalidade da alma. Inicialmente, é digno de nota que, neste artigo, a ressurreição dos homens se chama ressurreição da carne. E nisso houve intenção, porque era um ponto fundamental que os apóstolos queriam, assim, realçar a imortalidade da alma. Olha que interessante, falando que a carne vai ressuscitar, na verdade, os apóstolos estavam enfatizando a imortalidade da alma. De muitos lugares da Escritura consta expressamente que a alma é imortal. Ora, o artigo só fala de uma ressurreição da carne, para ninguém supor que a alma perece juntamente com o corpo e que com o corpo há de recuperar nova vida. Letra B. Significa o homem todo. A palavra carne significa o homem todo. Verdade é que, na linguagem da Escritura, a expressão carne designa muitas vezes o homem todo, como se lê em Isaías, abre aspas, toda carne é feno,
fecha aspas. Ou em São João, abre aspas, e o verbo se fez carne. A famosa citação, né? É que também na Bíblia está escrito que ali haverá choro e ranger de dente. A alma não tem dente. Então, acho que quando carne sair também, se for, vamos ressuscitar, a nossa carne vai ressuscitar também, né? O inferno precisa ter matéria, né? Do inferno para o céu, né? Então, Tem que ter matéria para poder sofrer as penas, né? E o céu também, né? A gente viu lá atrás que os olhos vão ver, então nós temos que ter olhos no céu, nós precisamos ter o corpo. Mas neste artigo, o termo carne, entre aspas, significa corpo. Dá-nos, portanto, a entender que das duas partes, alma e corpo, componentes da natureza humana, apenas uma, isto é, o corpo, se desfaz e torna ao pó da terra, do qual formado, enquanto a alma se conserva livre de toda a corrupção. Então, aqui neste artigo, a gente está vendo que dizer que cremos na ressurreição da carne é também dizer que a alma é imperecível e o corpo é perecível, e tão perecível que ele vai precisar retornar para poder fazer par com a alma, ou melhor, para formar uma unidade com a alma, né? Nós somos apenas, quer dizer, nós somos corpo e alma numa coisa só, uma unidade. Como ninguém pode ressuscitar sem ter morrido, não é em sentido próprio que se fala de uma ressurreição da alma. E a letra C? Rebate a heresia de Himeneu e Fileto. Empregou-se o termo carne também para rebater a heresia de Himeneu e Fileto, a qual apareceu ainda em vida do apóstolo. Afirmavam eles que, falando a escritura da ressurreição, não é para se entender da ressurreição do corpo, mas espiritual, que faz ressurgir da morte do pecado para a vida da graça e para a vida da inocência. Isso aqui vai parecer bem com o que a teologia da libertação fala quando tenta reinterpretar o evangelho, né? Ah, porque Cristo não andou sobre as águas. Na verdade, ele mostrou a leveza da sua consciência, que era tão leve que nem a gravidade puxava para baixo. Cristo não multiplicou os pães, isso não existe, isso é mágica, isso é truque de mágica. Na verdade, o que Cristo fez foi mostrar que nós devemos repartir os nossos bens materiais. Cristo foi um comunista, um ativista político. Então, da mesma forma que Himeneu e Fileto, né? Olha só que essa heresia ela volta a ser atualizada na teologia da libertação. É, pois, evidente que o teor do presente artigo exclui esse erro e confirma a realidade da ressurreição corporal. Então, de fato, é fé católica que o nosso corpo vai ressuscitar. A gente não vai ter uma ressurreição só espiritual. E o número 3, provas da ressurreição, fatos bíblicos e históricos. Nós temos aí, então, provas tiradas da Bíblia e também tiradas da história. Será obrigação do padre esclarecer esta verdade por meio de exemplos, tirados do Antigo e do Novo Testamento e também de toda a história eclesiástica. No Antigo Testamento, houveram ressurreição feitas por Elias e Eliseu. Olha só, já tem no Antigo Testamento a ressurreição. Além dos ressuscitados por Cristo nosso Senhor, existem ressurreições operadas pelos santos apóstolos. Aqui nós podemos ver em Atos 9, 40 e também 20, o 10. E por muitos homens de Deus. A ocorrência de tantas ressurreições comprova a doutrina do presente artigo. Tá vendo? Não é uma teoria, ela tem a prática, ela tem o exemplo, a concretização do que ela verbaliza. Se cremos, pois, que muitos já ressurgiram da morte, devemos também crer que um dia todos os homens hão de ressuscitar. Realmente, como fruto principal de tais ressurreições milagrosas, devemos aceitar com fé absoluta a verdade contida no presente artigo. Então, a gente não pode balançar quando dizemos no credo, creio na ressurreição da carne. Devemos crer com toda a nossa entrega. Número 2, os testemunhos bíblicos. Os padres que tenham alguma noção dos livros sagrados encontrarão sem maior esforço ainda outros testemunhos. Do Velho Testamento, são mais notáveis as passagens que se encontram no livro de Jó, quando ele declara que em sua própria carne havia de ver a seu Deus. E no livro de Daniel, onde se fala, abre aspas, dos que dormem no pó da terra,
Uns acordarão para a vida eterna e outros para a eterna humilhação. Lá no Antigo Testamento já tem a prova. E do Novo Testamento? Existem as passagens de São Mateus relativas à discussão que Nosso Senhor teve com os saduceus. Além disso, tudo quanto os evangelistas escrevem a respeito do último juízo. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos aí provas da ressurreição. Entram aqui também os trechos das epístolas aos Coríntios e aos Tessalonicenses, em que o apóstolo São Paulo discorre sobre o assunto com todo o vagar. Então, ele vai até detalhar mais. Número 3. Imagens e comparações. Ainda que pela fé temos absoluta certeza da ressurreição dos mortos, todavia, será muito útil demonstrar por exemplos e argumentações que o mistério proposto pela fé não repugna aos fenômenos da natureza, ou seja, não é um escândalo para a natureza, para a lei natural, nem às leis da inteligência humana. Nós temos que ter isso na ponta da língua para quando alguém nos questionar também, principalmente pagãos, né, ateus, etc. Por isso, como alguém perguntasse de que maneira ressuscitariam os mortos, o apóstolo respondeu, abre aspas, insensato, o que semeias não chega a viver sem que antes morra. E o que semeias não é o corpo que se há de formar, mas um simples grão, por exemplo, de trigo ou de outro cereal. Quer dizer que o que você semeia é de uma forma, mas depois passa para outra forma, vamos dizer assim, muda de estatuto, né? O que ele quer dizer aqui, ó? Deus, porém, é que lhe dá um corpo de seu agrado. E mais adiante acrescenta, semeado é na corrupção, mas há de ressurgir incorruptível. Então, nós temos uma vida mortal aqui, mas nós ressuscitaremos. A exemplo, analogamente falando, da semente que é plantada e ela morre, ela deixa de ser semente e nasce uma planta com ramos, com flores e com frutos. A nova planta veio da semente, mas ninguém diz que a semente é a planta. Ninguém pega uma semente de pé de laranja e fala, olha um pé de laranja. Eu falo, olha, uma semente. Eu não pego o feijão e não chamo de pé de feijão, o arroz, pé de arroz e assim por diante. Eu chamo de semente. Quando é plantada, ela morre, ela deixa de ser o que ela era e daí vem uma coisa que estava dentro dela. E a gente vê aquilo com glória. Nossa, que árvore bonita, olha que laranjeira viçosa, cheia de flores. Bonita, né? A gente é semente aqui. Então a gente tem que pensar, eu preciso ser plantado no apostolado. Eu preciso morrer para Cristo, eu preciso morrer no sacrifício de amor a Deus, ajudando o próximo, me consumindo pelo próximo, para que, como uma semente, eu desapareça deste mundo e brote lá no paraíso, como uma planta que viçosa, vai viçosa e florida para Deus. Porque os santos são as sementes que germinaram. Eles já estão com a alma no céu, em flores, esperando para dar o fruto final da ressurreição dos seus corpos, para glorificar a Deus em plenitude, para sempre, né? Então, semeado é na corrupção, mas há de ressurgir incorruptível. A esta comparação, esta analogia, São Gregório Magno vai mostrar que se podem ainda emparelhar muitas outras comparações, abre aspas. A luz, diz ele, subtrai-se todos os dias à nossa vista, como se morresse. Todo dia o sol se põe como se morresse a luz do dia, não é verdade? E de novo ele aparece no outro dia, como se houvera ressuscitado. Um novo dia, porque nenhum dia é igual ao anterior. Amanhã será sexta-feira, vai ser a única sexta-feira da existência. Hoje é a única quinta-feira da existência. Esta quinta-feira aqui, dia 6 de maio, nunca mais vai se repetir. Pelos séculos dos séculos. Nenhum segundo, nenhum dia é igual ao outro. Por quê? Cada um tem a sua peculiaridade. E ao mesmo tempo, cada um ressuscita. Então, às 3 horas da tarde desta quinta-feira de hoje, vai ressuscitar às 3 horas da tarde na sexta de amanhã. Só que não é a mesma sexta. Ela é renascida, ela é renovada, né? É uma outra forma. E aqui nós estamos vendo com São Gregório que é uma analogia que pode se multiplicar. Então ele vai dizer, a vegetação perde a verdura e de novo viceja como que por uma ressurreição. Então a árvore perde as folhas no outono e você olha para ela como se ela estivesse morta.
Olha, secou, de repente vem a primavera, aquela árvore ressuscita. Então ela já está falando da ressurreição de uma forma análoga para a gente, né? Outro exemplo, as sementes morrem quando apodrecem e de novo ressurgem logo que germinam. Então olha que interessante, a gente pega uma sementinha de feijão e coloca na terra ali, não precisa nem ser muito fundo, mas se você aguar, ela apodrece, fica seca e trinca, de repente nasce um brotinho verdinho dentro dela. Como se fosse a ressurreição daquela semente, né? Número 4. Quais são as razões filosóficas para a ressurreição da carne? Letra A. Correlação entre alma e corpo. Os escritores eclesiásticos alegam razões intrínsecas que são de boa lei para demonstrar o fato real da ressurreição. Vamos ver. Em primeiro lugar, seria contrário à natureza que as almas ficassem eternamente separadas de seus corpos. Isto é contrário à natureza. Até porque a nossa natureza é corpo e alma. Se eu morrer, a minha alma fica solta. Ela não pode estar solta, ela tem que estar presa ao corpo, porque o corpo vai ser o formato da alma. Então, quem diz isso é a natureza. Não é um filósofo em si, é a natureza que o filósofo observa, né? Ele tira isso do senso comum, que vem a observação da natureza. Então ele diz, sendo imortais e fazendo parte da constituição do homem, sentem um pendor natural de se conservarem unidas aos corpos humanos. Então é da natureza da alma se conservar no corpo humano. Ora, um estado que força e contraria a natureza não pode prolongar-se por muito tempo. Então a alma não pode ficar eternamente fora do corpo. Há, portanto, toda a congruência, ou seja, toda a lógica, toda a pertinência em que as almas se unam novamente a seus corpos. Pela razão, a filosofia diz isso. É uma conclusão que vem da observação da natureza das coisas, né? Deste arrazoado, ou seja, deste raciocínio todo, se conclui que haverá uma ressurreição dos corpos. Está vendo? Arrematou, né? Arrematou. É o raciocínio de que se serviu nosso Redentor na discussão com os saduceus quando inferiu, ou seja, quando ele concluiu pela imortalidade das almas que existe uma ressurreição dos corpos. Letra B. Postulado da justiça divina. Em segundo lugar, a Suprema Justiça de Deus estatuiu penas para os maus e prêmios para os bons, para os justos. Acontece, porém, que a maior parte dos maus se vai deste mundo sem ter expiado seus crimes. Foi o que a gente viu lá, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Por que Cristo tem que julgar? Porque ele foi o mais ofendido, ele é o ofendido por excelência na figura de homem, né? E nós precisamos pagar. Ele precisa julgar, então. Ele vai julgar o quê? Ele vai julgar almas penadas? Não, ele vai julgar almas com seus corpos. Então aqui a gente vê que há toda uma congruência na ressurreição da carne. Assim como morrem também muitos justos sem conseguirem na terra nenhum prêmio de suas virtudes. Então a gente observa no mundo, isso Eclesiastes na Bíblia também vai falar, ó Coelet, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Eu vejo neste mundo gente que é boa morrer na mão de injustos, nas mãos de injustos, e gente que é má viver até a velhice e com bastante fartura. É tudo vaidade, o destino dos bons e dos maus é o túmulo, é tudo igual. Então o que se aproveita em tentar ser bom nessa vida? Ele já vai fazer essa observação dos maus morrendo sem castigo e dos bons morrendo injustamente antes do tempo, né? E aqui ele vai falar, ou seja, pois necessário que as almas tornem a unir-se aos corpos, tendo servido, ele vai falar aqui, tendo servido aos homens como instrumento de prevaricação, devem os corpos participar dos prêmios e castigos das almas na proporção dos crimes ou das virtudes que houverem praticado. Esta ideia foi bem focalizada numa homilia de São João Crisóstomo ao povo de Antioquia. E aqui o catecismo vai dizer, em consideração ao sofrimento como fenômeno geral. Por isso, discorrendo sobre a ressurreição, o apóstolo chegou a dizer, abre aspas, se esperamos em Cristo só por consideração desta vida mortal,
Somos então os mais deploráveis de todos os homens. Fecha aspas. Palavras que não são para serem entendidas de alguma miséria da alma. Sendo imortal, esta poderia ter a sua bem-aventurança na vida futura, ainda que não houver a ressurreição dos corpos. Mas ele está falando dos corpos, né? Aplicam-se, portanto, ao homem todo. Quando se fala da ressurreição da carne, nós estamos falando da ressurreição do homem todo. Isso o cardeal Ratzinger, quando escreveu a Introdução ao Cristianismo, ele falou bem sobre isso, comentando justamente este artigo do Credo. Não devemos crer apenas na ressurreição do corpo, é a ressurreição do homem todo. Pois, se o corpo não recebesse a paga devida por seus sofrimentos, homens que no mundo sofrem, como sofreram os apóstolos, tantas angústias e calamidades, seriam forçosamente as mais lastimáveis das criaturas. Olha aqui que coisa, né? Em consideração às perseguições dos justos, também, outro motivo, em termos muito mais penetrantes, exprime o apóstolo a mesma verdade ao escrever aos Tessalonicenses. O que ele vai dizer? Abre aspas. Ufanamo-nos nas igrejas de Deus, de vossa paciência e espírito de fé, em todas as vossas tribulações. Vós as sofreis em prova do justo juízo de Deus, para vos tornardes dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Justo é que Deus, por sua voz, pague com tribulações aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, vos dê descanso conosco quando o Senhor Jesus se manifestar, vindo do céu com os anjos, ministros de seu poder, em chamas de fogo, para tomar vingança daqueles que não reconhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que palavra forte. 2 Tessalonicenses, né? Letra C. Postulado da perfeita felicidade. Note-se, em terceiro lugar, que os homens, enquanto a alma estiver separada do corpo, não poderão lograr plena felicidade. Ou seja, a alma fora do corpo não é 100% feliz, né? Porque nós estamos 50%, vamos dizer assim, né? Modo de dizer. Não poderão lograr plena felicidade acompanhada de todos os bens. Como uma parte separada do corpo é imperfeita, assim também o é a alma enquanto não se une novamente ao corpo. Logo, devemos concluir que a ressurreição dos corpos é indispensável a fim de que a alma de nada tenha falta para sua completa felicidade. Então, pecamos nos sentidos, o corpo precisa receber o castigo nos sentidos. A alma cometeu uma virtude espiritual, ela tem que receber uma graça espiritual, um prêmio espiritual. Então, por exemplo, a alma pregou muito sobre nosso Senhor Jesus Cristo, que é um conhecimento, é uma virtude intelectual também, porque é um dado de razão, é um conhecimento, não é uma coisa material. Então, nós vamos ser recompensados no intelecto no céu. Olha, você me ensinou para as outras pessoas, então eu vou te ensinar mais sobre mim, você vai me conhecer no céu. Então, o maior prêmio de todos é o conhecimento de Deus. O maior prêmio de todos, o paraíso, por definição, é a visão beatífica, ou seja, é ver Deus face a face no sentido de vê-lo com a inteligência. A nossa inteligência que fica tão cega aqui na Terra, a gente não entende quase nada da vida, a gente sempre erra. Lá no céu a gente vai ter certeza absoluta. Aí sim essa palavra vai ter o sentido completo. Certeza absoluta. Porque nós não teremos a menor dúvida de quem é Deus, de como Ele é. E isso vai ser um prêmio da inteligência. Mas, como está dizendo o catecismo, o corpo precisa receber o prêmio ou o castigo também. Então, se eu dei muita esmola, o meu corpo vai receber o prazer. Por exemplo, se eu fiz muito jejum para Deus, pelo próximo, etc., esse jejum que me fez sofrer no estômago, aquela falta do alimento, ou abstinência que me fez sofrer, a carne sentiu essa opressão que a gente impôs sobre ela, no paraíso a gente vai ter todo o prazer da carne na proporção. Então aquele prazer, o prazer da gula que era desregrado, que eu evitei pela temperança, no céu eu vou ter todo o sabor na minha língua. Eu vou ter todo aquele sabor que eu deixei de lado aqui por amor a Cristo, Ele vai me devolver infinitamente, indizivelmente, uma coisa assim estupenda, que a gente não consegue nem pronunciar de tão saborosa que vai ser.
Os meus olhos aqui eu privei de olhar para as formas, para tentar cobiçar a mulher do próximo. Então eu me privei de fazer isso, eu lutei, eu senti a vontade, mas eu lutei. Quando eu for julgado, se Deus me julgar digno, Ele vai dar para os meus olhos as melhores formas físicas. Eu vou ver belezas de jardins, de cores que eu nunca vi aqui. Fala assim, agora você privou seu olho de lá por amor a mim, agora pode olhar aqui. Aqui você pode olhar. Aí você vai olhar assim, vai ficar com aquele vislumbre assim, não vai querer parar de olhar nunca mais. E quanto mais você olha, mais aumenta o amor por Deus ali no paraíso, fica aquela coisa perfeita, né? O tato, o paladar, né? O olfato também. Eu me privei de conversas, de mentiras, de fofocas, eu me privei. Lá no paraíso a gente vai ouvir as melhores músicas, tudo vai ser música. Tudo, qualquer palavra que alguém pronunciar vai ser música para o ouvido. Não vai ter esse som que nem hoje. Hoje a gente conversa, mas ninguém fica apreciando a voz do outro. Porque passa batido. A gente tem muita coisa para prestar atenção. No céu, cada detalhezinho vai ter importância. Você vai ouvir a voz do seu irmão no céu, aquela voz dele vai ser tão agradável, vai ser 1000 vezes melhor que Mozart. Você vai estar ouvindo a voz assim com prazer, né? Por quê? O contrário também. Agora, no inferno, quem deu ouvidos às picuinhas, quem deu ouvidos às mentiras, sobretudo mentiras contra a religião verdadeira, contra o catolicismo, quem deu ouvidos a mentiras contra Nossa Senhora, etc, 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 vai receber nos ouvidos também todo som ensurdecedor, irritante e terrível. Se a gente acha que um chiado ou uma microfonia de microfone de palestrante que está bem alto, ou uma banda que vai tocar, daquela microfonia, a gente tampa os ouvidos. Imagina no inferno a pessoa que usou os ouvidos para o mal. Ela vai receber tudo, os demônios vão ficar gritando dentro do ouvido delas assim. E ela não vai santo falando do avarento, quando ele no inferno estava recebendo dos demônios barris de ouro derretido na boca. Então, fala assim, você quis ouro lá na terra, então toma o ouro aqui. Aqui ele não compra nada. Aí a pessoa vai ficar com nojo, com ódio do ouro. Porque ela fala, não, mas o que eu vou fazer com o ouro aqui? É a mesma coisa, quando uma coisa perde a utilidade, ninguém quer. Né? E a utilidade do ouro é só aqui. Mas as pessoas acham que vai viver só aqui, então aí que está o problema, né? Então, postulado da perfeita felicidade. Estas e outras ponderações semelhantes poderá o pároco fazer quando expuser aos fiéis a verdade do presente artigo. Então, tudo isso que a gente está comentando, o padre, é dever do padre explicar para nós na sua catequese, para crianças ou para adultos, né? Âmbito da ressurreição, letra A, homens bons e maus. Agora, é preciso explicar, segundo a doutrina do apóstolo, quais são os que devem ressuscitar. Aos Coríntios escreve, abre aspas, assim como todos morreram em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, fecha aspas. Por conseguinte, todos hão de ressuscitar dos mortos, sem nenhuma distinção entre bons e maus. Todo mundo que morreu é ser humano, vai voltar. Isso é aqui, ponto pacífico. A questão é, como que vai ser isso, né? Mas nem todos terão depois a mesma sorte. Essa que é a questão. Os que praticaram o bem ressurgirão para a vida. Os que praticaram o mal ressurgirão para a condenação. Então eles não vão ter vida, eles vão ter condenação. O que se tem no inferno não é vida eterna, é condenação eterna. É diferente, porque a vida é uma coisa que se expande, é uma coisa que se externaliza, é uma coisa que brilha. E no inferno você apaga, você implode, você não explode, você implode. Então é a angústia que implode no coração, é o ódio que implode também na alma, é o rancor, é o ranger de dentes, ou seja, o ranger de dentes é dentro da gente. Você fica rangendo o dente com a boca fechada ali, ou então mostrando, mas é dentro de você. Então, existe a vida eterna e existe a morte eterna também, a gente pode chamar assim. Porque essa morte do inferno não é ausência de existência ou paz, porque você vai dormir e descansar. É uma morte no sentido de que você vai perder tudo de bom. Tudo. Todo o benefício da visão você vai perder. E vai ter só o mal da visão. Todo o benefício da audição, do tato, do paladar, todo o benefício da recompensa, aquela sensação de recompensa que a gente sente quando faz coisa boa ou quando recebe um prêmio, tudo vai ser o contrário no inferno. E ali, depois, olha só. Eu quero assistir no celular. Ó.
Letra B. Todos os homens de todos os tempos. Olha só. Dizendo todos, entre aspas, incluímos na conta não só os que já tiverem morrido antes de começar o juízo universal, mas também todos aqueles que hão de morrer nessa ocasião. Conforme escreve São Jerônimo, a opinião de que todos os homens, sem exceção, hão de morrer é perfilhada pela Igreja e tida como a mais próxima da verdade. Santo Agostinho é do mesmo parecer. Corolário do Catecismo. Como morrerão os últimos homens? Não lhe contradizem as palavras do apóstolo aos Tessalonicenses, quando diz, abre aspas, ressuscitarão primeiro os que morreram em Cristo. Depois, nós, os que vivemos. Os que ficamos, seremos com eles arrebatados por sobre as nuvens, para irmos ao encontro de Cristo através dos ares. Fecha aspas. No comentário desta passagem, diz Santo Ambrósio, abre aspas, nesse arrebatamento sobreviverá a morte. À semelhança de um sono, a alma se desprenderá, mas para voltar ao corpo no mesmo instante. Ao serem arrebatados, morrerão. Chegando, porém, diante do Senhor, novamente receberão suas almas em virtude da própria presença do Senhor, porque não pode haver mortos na companhia do Senhor. A presença de Cristo intima a vida a aparecer diante dele. A morte não pode, não tem lugar na presença dele, né? Esta interpretação tem por si também a autoridade de Santo Agostinho, que a expõe em sua obra A Cidade de Deus, que vale muito a pena a gente ler. Efeitos da ressurreição. Ressurge o mesmo corpo. Letra A. Qual que é a doutrina de São Paulo sobre que corpo que vai ressurgir? Muito importa nos convencer de que há de ressurgir o mesmo corpo que o homem teve neste mundo. Embora já esteja desfeito e reduzido a cinzas, esse corpo será chamado a nova vida. É um ponto que o padre também deve explicar com atenção. Então é o corpo que eu tenho aqui agora, ele vai apodrecer no túmulo, no cemitério, onde eu for enterrado, mas é esse corpo que vai voltar. Ele vai voltar para a minha alma. Difícil entender isso, né? Ele vai voltar para a minha alma, porque um dia ele veio para a minha alma. Um dia ele veio, ele vai voltar da mesma forma, de uma forma miraculosa, né? Mais extraordinária. Então ele diz, o apóstolo ensina, na verdade, abre aspas, é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista de imortalidade, fecha aspas. Jó também o havia predito com toda clareza. Olha o que Jó disse, na minha própria carne verei o meu Deus, hei de vê-lo eu mesmo, meus olhos hão de vê-lo, eu que não outro. Os olhos. E também no finalzinho do livro de Jó ele fala, antes, Senhor, eu só o conhecia de ouvir dizer, agora meus olhos, porém, te conhecem. Ele já estava fazendo uma profecia da ressurreição da carne, né? Mas e os recém-nascidos? Também. A carne vai ressuscitar pequenininho diante de Deus, vai ressuscitar, porque Não. as células deles não cresceram ainda. Mas acontece que Cristo é a medida de todas as coisas. A medida de Cristo é 33 anos. Então, quer dizer que morreu com 2 anos. Ressuscita com 33 anos. Ele vai ter tudo que ele não teve aqui. Por exemplo, a gente tem memória, a gente aprendeu a pecar, aprendeu a fazer alguma coisa certa na vida. Tudo isso vai ser levado em consideração no nosso juízo e a gente vai ressuscitar com isso. Mas a criança que não tem memória, ela vai ressuscitar, ela vai ser ressuscitada e vai ser inserido na alma dela por Cristo tudo que ela precisa. Quase como, mais ou menos, o que acontece com os anjos, porque os anjos não aprendem nada, eles simplesmente recebem de Deus a informação. O conhecimento do anjo é assim, né? Inserido por Deus neles. Agora, no caso da criancinha que vai ressuscitar, é de se supor que o próprio Deus vai colocar nessa alma adulta tudo que ela precisa para louvá-lo e bendizê-lo, né? A criancinha que morreu batizada e tal. Depois, seguindo, qual que é a definição de São João Damasceno? Letra B. Chegamos a estas mesmas conclusões se definirmos o que vem a ser ressurreição. Qual que é a definição?
Diz São João Damasceno que ressurreição é a restauração de um estado. Então é restaurar, do qual o homem havia decaído. Então vai restaurar, não vai construir um corpo novo no sentido de criar um novo ser. Vai restaurar o velho ser, aperfeiçoando as imperfeições que ele tinha por conta do pecado, né? Em conclusão, se considerarmos os motivos pelos quais se provou a necessidade da ressurreição, partindo da observação da natureza, etc., já não haverá o que faça os ânimos duvidarem desta verdade. Então a gente começa a meditar este artigo do Credo em nossas orações, meditações, contemplações, e a nossa fé se aguça pensando, nossa, eu vou ressuscitar, queira Deus que seja para a glória de Deus e para a eterna felicidade no céu, porque ao mesmo tempo que é uma certeza que nós vamos ressuscitar, também é uma certeza que nós vamos ser julgados, porque Cristo há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, que nós não estejamos, Deus nos livre, de sermos contados entre os condenados, os malditos, né? Letra C. Razões de equidade. Portanto, os corpos devem ressurgir, como havíamos ensinado, abre aspas, para que cada um tenha retribuição pelo bem e pelo mal que houver praticado em sua vida corporal. Então, o catecismo está batendo nessa tecla, você precisa dar retribuição. O homem deve, portanto, ressurgir no mesmo corpo com que serviu a Deus ou ao demônio, a fim de que no mesmo corpo receba os diademas e louros da vitória, ou sofra as mais cruciantes penas e suplícios. Olha só. E número 2, ressurge com integridade de membros. Então isso também é um detalhe que o catecismo nos coloca. Os membros serão aperfeiçoados. O corpo não ressuscitará simplesmente, mas será restituído a ele tudo o que pertença à integridade da natureza, as prendas e excelências do homem como tal. Vejamos, Santo Agostinho descreve-nos esta transformação de uma maneira interessante, abre aspas. Nos corpos não restará, então, nenhuma deformidade. Era alguém muito nutrido e cheio de corpo, ou seja, gordinho, gordinha, não retomará o mesmo volume. O que excede as proporções é considerado supérfluo. Ao contrário, tudo que velhice ou doença destruírem no corpo será refeito pela divina virtude de Cristo. Tal acontece, por exemplo, com quem for de excessiva magreza, porque Cristo não se limita a ressuscitar o corpo, mas repõe, ao mesmo tempo, o que nele se definhou com as privações desta vida. Então, a pessoa morreu sem um braço, vai voltar com o braço. A pessoa nasceu com 7 dedos, vai ressuscitar com os 5 dedos da mão, de cada mão. E no outro lugar diz a mesma coisa. O homem há de reaver não só os cabelos que tinha em vida, senão todos os que pertencem ao ornato natural, conforme o dito da Escritura. Estão contados todos os cabelos de vossa cabeça. Olha só. Ou seja, os que na ressurreição a sabedoria divina houver por bem restituir. Então, nosso Senhor está contabilizando até cada fio da nossa cabeça, cada fio de cabelo. Porque quando nós ressuscitarmos para o céu ou para o inferno, nós receberemos o número de fios de cabelo proporcionados à nossa natureza, ao ornamento da nossa cabeça. Nem mais e nem menos. É o número que Deus estabeleceu. Letra B. Restaurados. Antes de tudo, haverá uma restauração simultânea de todos os membros, porque são partes integrantes da natureza humana. Os cegos de nascença, os que perderam a vista por alguma enfermidade, os coxos e manetas, os paralíticos de algum membro, todos ressurgirão com um corpo íntegro e perfeito. Em caso contrário, não se satisfaria plenamente a tendência que a alma tem de viver unida ao corpo. Ora, cremos, sem a menor dúvida, que esta aspiração se tornará realidade no momento da ressurreição. De mais a mais, é a opinião assente que a ressurreição faz parte das grandes obras de Deus, em pé de igualdade com a própria criação. Assim como, desde o início da criação, Deus faz todas as coisas perfeitas, assim também o fará na ressurreição. É o que devemos crer com certeza
absoluta. Não se deve tampouco limitar esta reintegração unicamente aos mártires, dos quais afirma Santo Agostinho, abre aspas, não lhes faltarão aqueles membros amputados, pois a mutilação deixaria o corpo disforme. Nesta última hipótese, deveriam os degolados ressurgir sem cabeça, não é verdade? Mas não é assim. Em seus membros ficarão, todavia, por outro lado, os sinais do cutelo, os sinais da guilhotina, os sinais da corda com que foram enforcados, os sinais do chicote com que foram açoitados, a exemplo de Nosso Senhor que ressuscitou com a marca da lança, com as marcas dos pregos, não é verdade? Então, isto serve de marcas da glória, né? Olha só, serão sinais mais rutilantes do que toda a casta de ouro e gemas preciosas. Então, aqui na Terra, uma cicatriz nos enfeia, nos deixa deformados. Tanto é que as clínicas de estética se plurificaram como nunca depois da nossa era moderna, né? Por causa do aumento da vaidade, etc. Mas no céu, uma cicatriz que foi causada em nome do martírio por Nosso Senhor Jesus Cristo vai ser muito mais exaltável e apresentável, tão digna de ser exposta quanto qualquer brinco de ouro, colar, qualquer diadema e coroa de um rei. Na verdade, uma coroa de um rei aqui da terra não se compara a uma marca de martírio no pescoço de uma virgem mártir, por exemplo. Aquilo vai reluzir como ouro no paraíso. Olha que interessante isso, hein? Uma coisa muito interessante. E só a nossa religião tem esta visão que é pura e que é verdadeira por si só, né? Unicamente verdadeira. Corolário, a reintegração corporal, tormento para os maus. Verdade é também que os maus recuperarão seus membros, ainda que lhes caiba talvez a culpa da amputação. Então a pessoa se matou arrancando a própria cabeça, ela vai voltar com a cabeça. Quanto mais completo o número de membros, tanto mais cruéis serão as dores e tormentos que os acabrunham. Portanto, a reintegração dos membros não lhes acarreta felicidade, mas só aflição e desgraça. Os méritos ou deméritos das ações humanas não se atribuem aos membros, mas à própria pessoa, de cujo corpo fazem parte, é claro. Os membros serão, pois, restituídos em sinal de recompensa aos que fizeram penitência, em sinal de tortura aos que desprezaram a conversão. Então é muito preocupante isso, por isso que a gente tem que rezar muito. Aos párocos, aos padres que maduramente refletirem nestas verdades, sempre acudirão muitos conceitos e exemplos que lhes permitam excitar no coração dos fiéis um ardente desejo de piedade para que, em face das misérias e aflições desta vida, aguardem ansiosamente aquela venturosa ressurreição que está reservada aos justos e virtuosos. E os dons do corpo ressuscitado, quais serão? Quanto à natureza do corpo ressuscitado, os fiéis deverão saber que se achará em condição muito diversa do que antes. Aqui vem uma diferença do nosso corpo velho para o nosso novo corpo. Olha só, embora o corpo que deve ressurgir dos mortos seja o mesmo que sofreu a destruição da morte, ele terá uma condição muito diversa. Então, imortalidade para todos. Sem falarmos de outros pontos, nos corpos ressuscitados haverá uma diferença capital relativamente à sua condição anterior. Se nesta vida estavam sujeitos à lei da morte, hão de receber após a ressurreição o dom da imortalidade, sem que nisso se faça distinção entre bons e maus. Então, vamos ressuscitar, todos seremos imortais, os bons e os maus. Esta admirável reconstituição da natureza humana é um fruto da insigne vitória de Cristo, que Cristo alcançou sobre a morte. Assim nolo dizem as seguintes passagens da Escritura, abre aspas, aniquilará a morte para sempre. Noutro lugar, ó morte, eu hei de ser a tua morte. Como explicação desta passagem, diz o apóstolo, a morte é o último inimigo que será destruído. E em São João nós lemos, e já não haverá morte. E agora, como fruto da vitória de Cristo, né? Convinha, por todas as razões, que os méritos de Cristo Nosso Senhor
pelos quais foi destruído o império da morte, excedessem de muito o pecado de Adão. Era também muito conforme à justiça divina que os bons desfrutassem uma vida de eterna bem-aventurança, ao passo que os maus, curtindo penas sem fim, buscassem a morte sem poder encontrá-la, desejassem morrer e a morte fugir deles. Aqui nós estamos em Apocalipse 9, versículo 6. Neste sentido, portanto, a imortalidade será comum para os bons e os maus. Número 2. E a imortalidade para os santos em particular. Além da imortalidade, os corpos dos santos vão possuir na ressurreição certos adornos, certos enfeites extraordinários que lhes conferirão uma nobreza superior a que jamais tiveram neste mundo. Pela doutrina que os santos padres deduzem do apóstolo São Paulo, são 4 os adornos principais e chamam-se dons ou dotes. Primeiro, impassibilidade. Esse dom especial, cuja virtude é impedir que os corpos sintam qualquer dor, sofrimento ou incômodo. É um dom especial, não é? Aos corpos ressuscitados, não os poderá empecer nem a ação do frio, nem o ardor do fogo, nem a violência das águas. Ou seja, nada conseguirá nos causar dor. Abre aspas. Semeia-se o corpo na corrupção, diz o apóstolo, e ressurgirá na incorruptibilidade. Está aqui, né? Uma aplicação da passagem. Os teólogos escolásticos preferiam o termo impassibilidade ao termo incorruptibilidade, para assim exprimir que é um caráter próprio dos corpos gloriosos. A impassibilidade não é comum aos condenados, cujos corpos podem, apesar de imperecíveis, ou seja, eles são imortais, mas ao contrário dos corpos gloriosos, eles podem arder de calor, podem tiritar de frio e podem padecer toda sorte de tormentos. Agora pare e pense um pouquinho comigo. Imagina um corpo que não morre, mas tem uma sensibilidade infinita. Você não desmaia de tanto sentir calor extremo. Você pode tocar no sol e não perecer, mas você vai sentir toda a intensidade do calor do sol. É uma coisa terrível de se imaginar. Eis o inferno, né? Então, por isso que é o inferno. Outra virtude que nós vamos receber, outro dote, né? Claridade. A impassibilidade é acompanhada de claridade, pela qual os corpos dos santos refulgirão como o sol. Claridade. Nós teremos luz própria como uma estrela de grandeza. Dilo nosso Salvador no Evangelho de São Mateus. Abre aspas. Os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. No reino de seu Pai, né? E para que ninguém o duvidasse, deu-nos o exemplo de sua própria transfiguração no Monte Tabor, né? Nós temos ali uma manifestação de Nosso Senhor. Este dom, o apóstolo o designa às vezes com o nome de glória, outras vezes com o nome de claridade. Diz ele, abre aspas, reformará o nosso corpo miserável e torná-lo-á semelhante ao seu corpo glorioso, fecha aspas. Então, nós seremos literalmente como uma estrela, cada um será uma estrela de luz própria. Você não precisará de lâmpadas da luz do sol, você não vai precisar de nenhum instrumento para realizar quaisquer necessidades do seu ser. Então, para enxergar, o seu próprio olho vai ter luz própria, como se ele fosse a lanterna de si mesmo para focalizar as coisas no tempo, no espaço. No tempo não, né, que é eternidade, mas vamos dizer no espaço. Então, eu não vou precisar de microfone para falar por uma multidão, porque eu vou ter em mim todas as potências necessárias para realizar qualquer coisa que a minha vontade, que vai estar perfeita no céu, quiser. Olha que legal, uma coisa muito instigante para a nossa busca da santidade, né? Instiga a nossa vontade a querer estar no céu. Então ele diz aqui, diz além disso, semeia-se o corpo na humilhação e ressurgirá em estado de glória. Então Cristo ficou praticamente desfigurado sobre a cruz, flagelado, etc. Mas o corpo dele ressurgiu
com tanta glória que muitos teólogos, cientistas dizem que o santo sudário tem a marca do rosto dele como se fosse um flash de raio-x que imprimiu no pano, né? Tamanho clarão que foi a ressurreição de Cristo em seu corpo. No deserto, viram os israelitas uma imagem desta glória quando Moisés, após a conversa com Deus, em sua presença imediata, lhes apareceu com tanto fulgor no semblante que o não podiam fitar. Então, até Moisés prefigura o corpo glorioso naquele episódio da transfiguração do seu rosto. Esta claridade é um certo resplendor comunicado ao corpo pela suma bem-aventurança da alma. Vem a ser uma participação da felicidade de que goza a própria alma. Da mesma forma, esta se torna feliz porque nela recai uma parcela de felicidade divina. E agora, em vários graus, né? Mas não devemos crer que todos sejam dotados da mesma claridade, como serão da mesma incorruptibilidade. Então, todos seremos imortais, bons e maus, mas os bons não sentirão mais dor, os maus sentirão toda dor. E dentre os bons, nem todos terão a mesma claridade, assim como nenhuma estrela é igual a outra em tamanho, grandeza, luminosidade, etc., né? Deus gosta da diversidade. Diz o apóstolo, abre aspas, uma é a claridade do sol, outra a das estrelas. Com efeito, uma estrela difere da outra em claridade. Assim acontecerá na ressurreição dos mortos. Tá aí, então, fundamento bíblico da doutrina da claridade. Terceiro dote que nós receberemos se formos glorificados em Cristo após nossa morte e a nossa ressurreição. Agilidade. À claridade se une outro dom, que se chama agilidade. Libertará os corpos da gravidade que os oprime no estado atual. Hoje nós somos enclausurados pela lei da gravidade, né? Somos obrigados a obedecer. Então, tudo que a gente constrói aqui na Terra, uma beliche, um avião, um carro, uma pista, uma cama, uma casa, tudo está subordinado à lei da gravidade. Se não fosse a gravidade, nós faríamos tudo diferente, né? Mas no paraíso nós teremos agilidade, então a gravidade deixará de ser importante para nós. Poderão os corpos se mover para qualquer parte que a alma queira, e não há o que se compare à rapidez de tais movimentos. Assim o declaram Santo Agostinho no livro da Cidade de Deus e São Jerônimo nos comentários de Isaías. Assim o explicou também o apóstolo, quando disse, semeia-se o corpo na fraqueza, ressurgirá na força. Eis os pontos capitais que devem ser dados na explicação do presente artigo. Então, quais são os frutos e aplicações que a gente pode tirar deste artigo do credo? Creio na ressurreição da carne. Primeiro fruto, gratidão para com Deus, né? Obrigado, Senhor, por esta graça indizível, né? Inestimável. Os fiéis devem saber quais são os frutos que se podem tirar do conhecimento de tão vários quão sublimes mistérios. Para este efeito, é necessário explicar que nosso primeiro dever é dar graças a Deus de todo o coração, abre aspas, por ter Ele ocultado estes segredos aos sábios para os revelar aos pequeninos. Fecha aspas. Entre os homens que se distinguem pelo saber, bom senso e fina educação, quantos não viveram totalmente cegos à evidência desta verdade? Quantos? Se Deus, portanto, nos revelou mistérios cujo conhecimento não ficava ao nosso alcance, sobejos motivos temos nós para exaltar com eternos louvores sua bondade e clemência infinita. E aqui nós vamos nos encaminhando para o final. Consolo no sofrimento e na morte de entes queridos. Então, outro fruto que a crença neste artigo do credo pode nos proporcionar. Então, olha só, este fruto diz respeito ao seguinte sentido, nos dá maior facilidade de nos consolarmos a nós e a outros por ocasião da morte de pessoas parentes ou amigas. A esta fonte de consolação recorreu o apóstolo quando escrevia aos Tessalonicenses a respeito de seus mortos.
Mas, em qualquer outra aflição ou calamidade, grande alívio traz às nossas dores a lembrança da futura ressurreição. Vemo-lo no exemplo do santo Jó, que nas tribulações e tristezas nutria sua coragem com a única esperança de que na ressurreição lhe chegaria o momento de ver o Senhor seu Deus. E o último fruto que a gente pode tirar desse artigo do Credo, pureza de vida. Além de tudo, é uma verdade muito própria para convencer os cristãos da necessidade de levarem uma vida reta, honesta, livre de toda nódoa de pecado. Então, é uma motivação para a gente não pecar, né? Lutar pela santidade. Facilmente se deixarão afervorar na prática da religião e da virtude, se considerarem que lhes estão prometidas as imensas riquezas que acompanham a ressurreição. Se a gente tiver convicção do que nos espera se nós fizermos o que a igreja ensina na sua doutrina, nas suas penitências, nas suas práticas religiosas, nós faremos de tudo para estarmos em dia com os mandamentos de Deus e da igreja, por amor a Deus e pela esperança do paraíso. De outro lado, porém, nada é mais eficaz para reprimir as paixões e converter os homens de seus pecados do que a frequente recordação das penas e suplícios reservados àqueles que no final dos tempos, no dia final, terão de ressurgir para o juízo de sua condenação. Então, estes são os elementos que a igreja nos ensina sobre o ponto do credo relativo à ressurreição da carne. Nós vamos ressuscitar com nossos corpos, este com que vivemos agora na terra, e ressuscitaremos ou para a vida eterna ou para o castigo eterno. Então vamos rezar para encerrar, pedindo que Nossa Senhora passe à frente da nossa vida e que ela nos auxilie, nos socorra para que a gente seja digno das promessas de Cristo para essa boa ressurreição do corpo para a glória e não para a condenação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Ó doutor Angélico, rogai por nós. Que recorremos a vós. Estivemos unidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria a todos.